Nunca imaginei que agradar as pessoas me faria ser objeto de desejo de 4 mulheres da noite para o dia. Tudo começou com a frase impaciente da minha noiva: vá se divertir com outras pessoas. Eu não ousei recusar. Brinquei com lágrimas com as 3 melhores amigas dela. No dia do casamento, ela fugiu, para não deixar os convidados virem em vão. Eu perguntei qual delas queria se casar comigo. 3 mulheres acenaram com a cabeça ao mesmo tempo. Agora, estou sentado na casa de núpcias, vendo-as discutindo incessantemente por minha causa, e minha noiva fugitiva de repente retorna, chorando que foi presa por elas e querendo se juntar a este casamento absurdo. No dia seguinte ao meu noivado com Zizirou, seu antigo amor voltou. Eles foram fotografados entrando e saindo do mesmo hotel. Zizirou não saiu do hotel a noite toda. Quando fui questionar Zizirou, ela disse irritada para mim: Lin-Mo, você pode me deixar em paz? Nosso círculo é assim. Se você não gosta, pode sair para se divertir também. Ao ouvir as palavras de Zizirou, fiquei chocado. Como ela pôde me deixar sair para brincar com mulheres? Eu sou um homem conservador, mas tenho uma personalidade agradável grave. Não ouso recusar Zizirou. Então, só posso entrar em contato com lágrimas. Sua melhor amiga, Suyuron. Nos encontramos em uma casa de chá muito privada. Cortinas de bambu baixas, aroma de chá. Suyuron estava preparando o chá fluentemente. A névoa turva seu rosto divino. Eu estava sentado em frente a ela, com a cabeça baixa, nervosamente roendo as unhas, pensando em como dizer a Suyuron que eu queria brincar com ela, quando ela colocou o chá preparado na minha frente. Finalmente, criei coragem, levantei a cabeça para olhar para Suyuron e perguntei a ela delicadamente: Suyuron, posso brincar com você? A mão de Suyuron estremeceu violentamente. Derrubou a xícara de chá. O chá claro se espalhou pela mesa de areia roxa, gotejando no tapete. Uma pequena mancha escura se abriu. A casa de chá estava silenciosa, apenas o som sutil da água e meu batimento cardíaco como um tambor. Justamente quando eu pensei que Suyuron me rejeitaria e pediria para jogarem-me para fora, sua voz suave soou: pode. Suyuron despejou novamente uma xícara de chá, tomou um gole e disse: como você planeja brincar comigo? Ao ouvir isso, minhas bochechas queimaram instantaneamente. Respondi baixinho: eu nunca brinquei com mulheres, não tenho experiência. Ao ouvir minhas palavras, os lábios de Suyuron se curvaram imperceptivelmente. Ela se inclinou para perto. O aroma fresco de pêssego misturado com o aroma do chá veio em sua direção. Ela disse: que coincidência. Eu também nunca fui brincado. Decidi procurar ajuda externa, então abri o site de encontros. Suyuron também se sentou para estudar comigo. Olhando para o conteúdo do meu celular, Suyuron parecia ter descoberto um novo mundo. Sua expressão era séria, selecionando rigorosamente o material de estudo. Finalmente, seu dedo pousou em uma obra com uma capa extremamente impactante. Esta, Suyuron disse com convicção, vamos brincar seguindo as instruções. Ao ouvir isso, olhei atentamente. Suyuron escolheu um livro de amor forçado, do tipo em que o protagonista masculino força a protagonista feminina. Meu rosto ficou vermelho ao ver as cenas ali. Isso não seria um pouco demais? Não. Suyuron respondeu sem hesitar, enquanto seus dedos digitavam rapidamente no celular. Inconscientemente, olhei para o lado. Justamente vi Suyuron adicionando ao carrinho os acessórios de ensino do livro, e com entrega expressa na mesma cidade. Suyuron tem um talento natural. Ela brinca ainda melhor do que no livro. Ela colocou uma coleira de cachorrinho em si mesma e colocou a corrente na minha mão. E me chamou de mestre. Para! Espere um pouco. Eu estava sentado na cadeira, novamente com o cérebro em branco, resistindo desajeitadamente à cabeça de Suyuron. O que foi? O mestre não gosta? Suyuron levantou a cabeça. Ainda com algumas manchas de água no rosto, ela me olhou com atenção e obsessão. Eu estava à beira das lágrimas. Gosto, eu gosto. Mas não pode ser assim continuamente sem parar, perguntei a ela com a voz rouca. Podemos descansar um pouco? Não podemos. Não, Suyuron piscou seus lindos olhos. E estava prestes a abaixar a cabeça novamente. Respirei fundo e rapidamente impedi sua cabeça. Eu não sou seu mestre? Por que você não me ouve? Suyuron abaixou a cabeça e estava prestes a continuar. Sim, você é meu mestre. E eu sou uma gatinha que gosta de lamber o mestre. Tentei impedir sua testa, mas errei. Um tapa atingiu a bochecha esquerda de Suyuron. Suyuron virou ligeiramente a cabeça, mas não conseguiu conter um sorriso nos lábios. Ela aproximou o outro lado do rosto.
E disse animadamente, mestre, aqui também. Fiquei chocado. Suyuron parecia ter se viciado em brincar. Ela não apenas recriou perfeitamente as cenas do livro. Ela até comprou velas de baixa temperatura. Eu não aguentava mais e não ousava recusar. Então, só podia evitá-la. Mas a prima de Zizirou, Xia Yanhan, voltou para o país, para recebê-la. Zizirou organizou algo e chamou Suyuron também, então Suyuron e eu nos encontramos novamente. Durante a reunião, não ousei encará-la, com medo de que ela de repente gritasse loucamente para mim de mestre. Depois de algumas rodadas de bebida, quando a atmosfera ficou gradualmente calorosa, Suyuron tirou o casaco. Revelando a lingerie preta por dentro, meus olhos se arregalaram diretamente. Ela realmente vestiu as roupas que nós dois usamos naquela época. Ela também estava usando uma gargantilha no pescoço. Depois que Baizirou respirou fundo surpresa, ela disse, Yuron, que tipo de roupa é essa? Você está jogando pesado. Ao ouvir isso, Suyuron tocou a gargantilha como se estivesse se exibindo. Depois que seus olhos caíram sobre mim inadvertidamente, ela disse a Baizirou significativamente, isso foi dado pelo meu mestre. No momento em que a voz de Suyuron caiu, senti como se dois olhares de direções diferentes tivessem caído sobre mim. Mas quando levantei a cabeça, descobri que ninguém estava olhando para mim. Justamente quando pensei que estava imaginando coisas. Ouvi o tom despreocupado e alegre de Baizirou. Haha, então da próxima vez traga seu mestre para se reunir conosco. Deixe-nos ver que tipo de cara bonito pode domar a senhorita Su tão bem. Ao ouvir isso, Suyuron olhou para mim. No momento em que nossos olhos se encontraram, eu entendi instantaneamente o que ela queria fazer. Na verdade, vocês também conhecem meu mestre. Eu entrei em pânico. No segundo antes de quase correr para tampar a boca de Suyuron, o celular de Baizirou tocou. As palavras de Suyuron foram interrompidas. Baizirou olhou para o telefone, sinalizou para continuarmos e saiu para atender o telefone. Senti-me aliviado, mas em menos de um minuto, descobri que as pernas de seda preta de Suyuron estavam esfregando em mim embaixo da mesa. Eu não estava preparado e respirei fundo. Num instante, as três mulheres na mesa olharam para mim em uníssono, especialmente Ye Shueqin e Xia Yanhan. Seus olhares pareciam um pouco estranhos. Era um tipo de olhar faminto que eu não conseguia descrever, mas eu não tive tempo para pensar muito sobre isso. Estava tão nervoso que minhas palmas estavam suando. Com medo de que Ye Shueqin e Xia Yanhan vissem alguma pista, encolhi as pernas e peguei a taça de vinho em pânico, fingindo tomar um gole. Então me virei para Xia Yanhan, que tinha retornado ao país recentemente, e tentei mudar de assunto. Yanhan, você está acostumada a estar de volta ao país? Ao ouvir isso, Xia Yanhan olhou para mim com seus olhos aparentemente inocentes e sorriu. Estou acostumada. Só de ver a irmã e o irmão Mo tão apaixonados, quero me casar logo. Vendo que a mudança de assunto foi bem sucedida, soltei um suspiro de alívio e disse educadamente. Então, que tipo de garoto você gosta? Se eu encontrar algum adequado ao meu redor, posso te avisar. O olhar de Xia Yanhan pousou diretamente no meu rosto, sorrindo inocentemente. Gosto de alguém como o irmão Mo. Assim que as palavras foram ditas, senti claramente o movimento sob a mesa parar. O rosto de Suyuron estava sombrio enquanto ela colocava o copo de vinho pesadamente na mesa, fazendo um som de dom. E Ye Shueqin, que não tinha falado muito, também levantou a cabeça. Seus olhos varreram Xia Yanhan bruscamente. Instantaneamente, a atmosfera na mesa ficou tensa. Os olhares das três mulheres pareciam convergir em cima da minha cabeça, colidindo em faíscas invisíveis, e então todos se voltaram para mim. Naquele instante, senti como se fosse um coelho caindo na toca do lobo. Vou ao banheiro. Eu estava inquieto, levantei-me bruscamente e quase fugi. Depois de sair do camarote, fui procurar Zirou, mas a ouvi falando ao telefone com seu ex-namorado, Gu Zihao. O quê? Desapareceu? Como pode ter desaparecido? A voz de Zirou estava cheia de ansiedade. Estou indo te encontrar agora mesmo. Depois de dizer isso, Zirou desligou o telefone e estava prestes a sair apressadamente, então encontrou-se comigo. Eu perguntei a Zirou. Aonde você vai? Ao me ver, Zirou ficou surpresa por um momento. Um traço de artificialidade brilhou em seus olhos. Ela franziu os lábios. Tenho algo para fazer. Mais tarde, pedirei para alguém te levar de volta. Depois de dizer isso, ela estava prestes a sair novamente. Eu perguntei, engasgando, você vai procurar Gu Zihao? Ao ouvir isso,
Um traço de hesitação brilhou no rosto de Zirou, mas ela franziu os lábios e não disse nada. Sem explicação significa concordância tácita. Mas você prometeu que viria comigo experimentar alianças de casamento mais tarde. Ao ouvir a palavra alianças de casamento, o rosto de Zirou ficou ainda mais artificial. Ela olhou para o celular. Não tenho tempo hoje. Vamos tentar as alianças de casamento outro dia. Minha ida para encontrá-lo não é o que você pensa. Você sempre pensa demais. Que tal isto? Se você tiver tempo, vá procurar mais algumas pessoas para se divertir. Não concentre toda a sua atenção em mim. Depois de dizer isso, Zirou foi embora sem olhar para trás. Olhando para suas costas, eu estava estupefato. Ela me pediu para encontrar outras pessoas para me divertir de novo. Eu não acabei de me divertir com Suyuron? Por que ela ainda me pede para encontrar mais alguns? Mas eu tenho uma personalidade agradável. Não ouso recusá-la. Mas por um tempo, eu não sabia a quem recorrer. E então, enquanto eu estava indeciso, Yeshuetin chegou. Ela disse que me levaria para casa. Por que você está chorando assim? Yeshuetin me viu chorando. Imediatamente pegou um lenço e limpou minhas lágrimas suavemente. A voz geralmente fria agora tinha um pouco de ternura. Ao ouvir isso, eu fiquei ainda mais magoado. Zizirou foi procurar Guzihao. Ela me disse para procurar outras pessoas também. E me disse para procurar várias. A mão de Yeshuetin que estava batendo nas minhas costas parou por um momento. Depois de um tempo, enquanto eu fungava e me preparava para pegar meu celular para ver quem estava disponível, os dedos esguios e macios de Yeshuetin pressionaram meu celular. Eu encontrei o olhar de Yeshuetin. Ela disse, brinque comigo. Mas deixe-me deixar claro, depois de brincar comigo, você não pode brincar com mais ninguém. A voz de Yeshuetin era muito agradável, com um tom ascendente no final, inexplicavelmente terna. Olhei para o rosto lindo e ultrajante dela, e minha personalidade de agradar aos outros entrou em ação novamente. Eu não me atrevi a recusá-la. Então, eu brinquei com Yeshuetin. Eu pensei que Yeshuetin, esse tipo de flor inacessível, deveria ser fria e ascética, mas eu estava errado, muito errado. Ela brinca ainda mais do que Suyuron. Agora, não me diga para encontrar mais algumas para brincar, eu mal consigo lidar com ela. No banheiro cheio de vapor, fui forçado a deitar no chão e perguntei a Yeshuetin com a voz trêmula. Você pode parar? Parar um pouco? Não. A voz ligeiramente rouca de Yeshuetin soou no meu ouvido. Querido, você não gosta? Eu quase chorei. Eu gosto, mas estou quase esgotado. Então, para não ser esgotado, usei a desculpa de que exposição de arte estava prestes a começar e precisava me concentrar em pintar. Fiquei na casa de casamento minha e de Baizirou, evitando Yeshuetin. No entanto, enquanto eu estava em casa pintando todos os dias, Zizirou de repente teve que ir para o exterior. Os pais de Xia Yanhan estão no exterior. Ela não conhece ninguém aqui no país. Deixe-a ficar em nossa casa por alguns dias. Cuide bem dela. Depois de dizer isso, Zizirou saiu apressadamente. Eu assisti a figura de Zizirou partir. Minha personalidade de agradar aos outros entrou em ação novamente. Eu não consegui dizer não. Então, Xia Yanhan simplesmente ficou. Nos primeiros 3 dias, tudo estava em paz, até que vi nas notícias que Zizirou tinha ido para o exterior com Guzihao desta vez. Ela até comprou um anel de jade imperial para ele. Olhando para as notícias, tranquei-me no quarto. Eu estava tão triste que bebi muito álcool para aliviar a dor. O álcool começou a subir. Quando estava quase dormindo, bateram na minha porta. Era Xia Yanhan. Ela disse que estava com febre. Fiquei um pouco sóbrio e inconscientemente toquei sua testa. Está um pouco quente. Eu vou te levar para o hospital agora. Eu estava prestes a levá-la para o hospital. Irmão Moxia Yanhan segurou meu pulso. Ela disse com alguma ansiedade, você bebeu e está chovendo muito lá fora. Não é seguro sair agora. Tem algum remédio para a febre em casa? Eu posso tomar um pouco. Só então percebi que realmente tinha bebido. Isso vai funcionar. Hesitei em ligar para uma ambulância. Vai funcionar. Meus pais costumavam estar frequentemente fora quando eu era criança. Toda vez que eu ficava doente com febre, eu tomava remédio sozinha. Depois que Xia Yanhan terminou de falar, seu corpo cambaleou. Ela estava cambaleando e caiu nos meus braços. Inconscientemente a segurei. Ela sempre foi tão lamentável desde pequena. Pensando nisso, apressei-me a dizer, tudo bem, espera aqui. Eu vou pegar o remédio para a febre. Depois de terminar de falar, sem pensar muito, levei Xia Yanhan para minha cama e a deixei deitar. Xia Yanhan estava com 39 graus de febre.
Depois que ela tomou o remédio, percebi tardiamente que ela estava dormindo na minha cama. Xia Yanran olhou para mim lamentavelmente na cama e perguntou, Irmão Mo, você pode me abraçar? Meu coração amoleceu e minha personalidade de agradar as pessoas voltou a atacar. Então subi na cama e abracei Xia Yanran. Xia Yanran me perguntou, Irmão Mo, você estava chorando agora? Ao ouvir isso, comecei a ficar triste novamente. Sua irmã foi para o exterior com seu amante. Enquanto falava, comecei a chorar tristemente. A voz de Xia Yanran estava cheia de indignação. Eu não esperava que a irmã fosse tão escória, realmente traindo. Irmão Mo, você deveria se vingar dela. Ao ouvir isso, sequei as lágrimas tristemente. E perguntei, soluçando, como posso me vingar dela? Você também pode brincar com mulheres. Depois de falar, Xia Yanran pressionou minha mão sobre sua nudez com indignação. Eu sou a prima dela, a dívida da irmã é paga pela irmã, então irmão Mo, venha brincar comigo. Isso não é bom, né? Por um momento, esqueci até de chorar. Olhando fixamente para minhas mãos, sob meus dedos, está a macia beleza primaveril de Xia Yanran. O que há de errado nisso? Irmão Mo, você tem que se vingar da minha irmã. Senão, ela vai se safar barato demais. Você só vai fazê-la aprender a lição se também sair para brincar com outras mulheres, assim ela não vai ousar fazer de novo. Irmão Mo, eu também sou mulher, acredite em mim. Xia Yanran, com uma expressão sincera, colocou minha mão novamente em seu ventre. Fui convencido um pouco. Brincar com mulheres pode fazer Baizir ou aprender a lição e não ser mais promíscua? Estou um pouco hesitante. Mas você está com febre. Não importa. Xia Yanran deu um tapinha no próprio peito. Eu conheço meu corpo, ela disse. Xia Yanran se aproximou de mim e perguntou suavemente no meu ouvido, além do mais. Você não quer experimentar eu a 39 graus? Então, para fazer Baizir ou aprender uma lição. Eu experimentei Xia Yanran a 39 graus. Xia Yanran realmente faz jus à sua ascendência sino-francesa. Ela usou todas as suas vantagens em mim. Minha voz estava tremendo enquanto eu empurrava Xia Yanran para longe de mim. Sinto que a dívida já foi paga. Sinto que ainda falta um pouco. Xia Yanran levantou a cabeça. Aqueles olhos verde esmeralda eram bonitos demais para serem verdade. Baizirou foi para o exterior por meio mês. Xia Yanran também pagou a dívida por meio mês, até que, meio mês depois, Baizirou voltou para o país. A primeira coisa que ela fez ao voltar foi me acompanhar para experimentar ternos. Dentro do provador VIP. Quando saí vestindo um terno caro, Iziro apenas olhou rapidamente e disse que ia atender um telefonema lá fora. Eu era o único restante no provador. Olhei para o terno um pouco solitário. Justamente nesse momento, a porta do provador foi aberta e fechada silenciosamente. Pensei que fosse um funcionário, ao me virar, mas me deparei com um par de olhos profundos. Era Suyuron. Ela estava vestindo um vestido de festa bem cortado. Mestre, o espanto nos olhos de Suyuron ao me ver vestindo um terno foi gradualmente substituído por mágoa. Ela me perguntou com uma expressão magoada, você não me quer mais, já que não me vê há tanto tempo? Eu estava com dificuldade para dizer. Será que eu deveria dizer que não conseguia lidar com o jeito que ela brincava, por isso não havia? Enquanto isso, Suyuron já havia baixado sua roupa, revelando a coleira em seu pescoço. Não só isso. Ela também pegou a corrente de ouro que estava escondida na roupa e a colocou na minha mão. Da última vez, você disse que a corrente de prata não era bonita. Dessa vez, troquei por uma de ouro puro. Experimente para ver se a sensação é boa. Olhando para a corrente na minha mão. Sem saber o que fazer, a porta do camarim foi tocada. Ouvindo alguém. Eu instintivamente entrei em pânico. Agora Suyuron está com as roupas semi-abertas, e a corrente no pescoço dela ainda está na minha mão. Pensando nisso, eu fiquei vermelho instantaneamente e olhei ao redor. Descobri que não havia lugar para se esconder aqui. Neste momento, a porta foi batida algumas vezes. Em desespero, sussurrei para Suyuron, esconda-se atrás de mim. Respirei fundo, alisei a agitação violenta no meu peito e tentei fazer minha voz soar normal. Entre. A porta se abriu, mas quem entrou não foi Zizirou. Nem era um funcionário da loja de ternos, mas Yeshuetin. Vendo que era ela. Fiquei surpreso por um momento. Por que ela também está aqui? Yeshuetin fechou a porta com a mão. Vendo o terno em mim, seus olhos também estavam deslumbrados. Ela inconscientemente arrumou seu vestido de noite. Só então ela caminhou em minha direção. A cada passo que ela dava, meu coração subia um pouco.
Eu não falei diretamente, mas estava pensando loucamente em como fazê-la sair rapidamente. Eu estava com medo de que mais alguém chegasse. Enquanto eu estava em uma tempestade de ideias, Yeshuetin falou. Assim que ela falou, ela bloqueou todas as palavras que eu tinha pensado. Ela disse: "Por que você não brinca comigo ultimamente?" 2 segundos depois que Yeshuetin terminou de falar, eu respirei fundo. Porque Suyuron, essa vadia, está tocando minha cintura. O que foi? Quando Yeshuetin percebeu que algo estava errado e queria verificar o motivo, a porta tocou novamente. Eu estava chocado. Que dia é hoje? Mas eu não tive tempo para pensar muito. Porque a porta estava sendo batida um pouco mais urgentemente, eu pressionei diretamente os ombros de Yeshuetin e a fiz se agachar. Então a cobri com um casaco. Eu quase podia ouvir meu coração batendo como um tambor, fingindo estar calmo. A porta se abriu. Era Xia Yanran. Eu fiquei diretamente atordoado. Irmão Mo. Os olhos de Xia Yanran brilhavam e ela avançou rapidamente. Eu estava suando frio e tentando desesperadamente impedi-la de vir, mas antes que eu pudesse abrir a boca, Xia Yanran disse um passo antes de mim: Irmão Mo, eu acabei de ouvir minha irmã dando para. Ela pediu para Xia Yanran ligar, então vim pagar minha dívida, disse ela. Entrei em pânico, segurei a mão dela com força, quase ajoelhando. Pagar dívida? Não vê onde quando estamos, sem contar que há 2 pessoas agachadas sob meu casaco. Nesse momento, no corredor do lado de fora do provador, ouvia-se claramente a voz cada vez mais próxima de Zizirou. Ok, entendi. Vou procurar você depois que Limo experimentar o terno. Ao ouvir a voz de Bai Zirou, minha respiração parou e minha mente ficou em branco instantaneamente. Sem tempo para pensar em nada, quase que por reflexo condicionado, puxei Xia Yanran. Então levantei o casaco novamente. Suyuron e Yeshuetin estavam beliscando o pescoço uma da outra em silêncio sob o casaco. Os dois estavam beliscando o rosto um do outro até ficarem vermelhos, e no momento em que Xia Yanran e ele se encontraram com 6 olhos, chamas se acenderam em seus olhos. Como se fosse entrar na briga no segundo seguinte, fiquei sem palavras. Vocês 3 sejam honestas. Proibido fazer barulho. Depois de avisar, pressionei Xia Yanran diretamente sob o casaco. Então arrumei tudo apressadamente. No momento em que terminei de arrumar o casaco e endireitei meu corpo, Zizirou entrou. Ela me viu com o rosto um pouco pálido, parado rigidamente. Não pude deixar de franzir a testa, e caminhei rapidamente em minha direção. O que há de errado com você? Seu rosto está tão feio. Não, nada. Minha voz estava até tremendo, e forcei um sorriso, só um pouco cansado de experimentar o terno. Ao ouvir isso, Zizirou ficou desconfiada e fixou os olhos no meu rosto. Mesmo? Eu respondi imediatamente, claro. Depois de falar, mudei de assunto novamente e disse: Você tem algo para fazer e precisa ir primeiro? Ao ouvir isso, a impaciência e a irritabilidade apareceram nos olhos de Zizirou. Tenho algo para fazer. No passado, eu ficaria triste com a impaciência nos olhos de Zizirou. Mas hoje, só espero que ela vá embora logo, se não for embora. As 3 mulheres no meu casaco vão começar a brigar. Ao ouvir minhas palavras, as sobrancelhas de Zizirou suavizaram um pouco. Nosso casamento será em 1 semana. Quando o casamento terminar, não haverá mais esses aborrecimentos. Bai Zirou parece estar falando comigo, e também parece estar falando sozinha. Eu nem me importo com o que ela disse. Só queria que ela fosse embora logo, então respondi superficialmente: Uhum. Eu também estou ansioso. Bai Zirou finalmente foi embora. Assim que ela saiu, eu rapidamente abri meu casaco e a cena dentro era insuportável de se ver. Suyuron e Yeshuetin. Xia Yanran, as 3 estavam estrangulando umas às outras. Os 3 rostos divinos estavam vermelhos de raiva. Vendo a maneira como elas queriam estrangular umas às outras até a morte, eu rapidamente as parei. Soltem! Ao ouvir isso, as 3 pararam seus movimentos por um momento. Mestre! Ela começou primeiro. Suyuron apontou para Yeshuetin, denunciando primeiro. Sem esquecer de ajustar seu colar de ouro em volta do pescoço. E, quem mandou você se oferecer para a cama? Sem vergonha! Yeshuetin zombou, seus olhos lançando facas em Suyuron. Enquanto Xia Yanran colocou sua cabeça no meu ombro como um passarinho dependente. Mojeje. Eu sou diferente delas. Eu não vou brigar como elas, sem juízo. Eu só vou estar lá quando você precisar de mim. Depois de dizer isso, Xia Yanran olhou provocativamente para Suyuron e Yeshuetin. Suyuron rangeu os dentes. Sua vadia hipócrita. Yeshuetin semicerrou os olhos, seu olhar perigoso.
Por um momento, a atmosfera estava tensa. As 3 mulheres encaravam umas às outras. Faíscas voavam em seus olhos, como se quisessem se estrangular até a morte novamente. Suyuron atacou primeiro. Ela me abraçou pela cintura, declarando sua posse. Eu não ligo. Mestre, já que você brincou comigo, você tem que ser responsável por mim. Ao ouvir isso, Yeshuetin sorriu, entrelaçando seus dedos aos meus e erguendo ligeiramente o queixo. Ele não brincou só com você. Eu também fui brincada. Depois de dizer isso, Yeshuetin olhou para mim. Com um pouco de esperança, bebê, você vai ser responsável por mim, certo? Eu fiquei em silêncio, sob o olhar escaldante das duas. Eu estava perdido quando Xia Yanran pegou minha outra mão, seus olhos verdes me olhando lacrimejantes. Mojeje, embora você também tenha brincado comigo, eu não vou te forçar a escolher, contanto que você tenha tempo para brincar comigo de novo. Eu ficarei satisfeita. Olhei para as 3 mulheres à minha frente. Minha personalidade agradável atacou novamente. Eu não ouso recusá-las. Mas, estou prestes a me casar. Então, cobri meu rosto em agonia e me agachei. Não façam isso, vou me casar em alguns dias. Depois de ouvirem minhas palavras, as 3 mulheres que estavam discutindo de repente pararam e trocaram olhares. Yeshuetin se ajoelhou, segurou meu rosto e disse suavemente, não se preocupe. Suyuron e Xia Yanran também pararam de discutir e assentiram. Olhei para as 3 mulheres que finalmente não me forçavam mais a dar uma definição. Respirei aliviado. Zizirou desapareceu no dia do casamento. Ninguém conseguia contatá-la, nem mesmo seus pais. Eu estava vestindo um terno. Sentado em frente ao espelho de maquiagem, liguei para Zizirou repetidamente, mas do outro lado da linha. Sempre havia um tom mecânico e frio indicando que o telefone estava desligado. Quando eu estava prestes a chorar, Xia Yanran, vestida com um vestido branco de noite, me entregou um lenço de papel. Seu tom era de aflição. Irmão Mon, não chore. Meu coração vai doer. O lenço de papel foi entregue na minha frente. Inconscientemente, peguei e limpei as lágrimas, e então ouvi Xia Yanran murmurar para si mesma, será que minha irmã fugiu do casamento? Fugiu do casamento. Depois que meu cérebro recebeu essas 2 palavras, as lágrimas finalmente romperam. Os dedos agarrando a perna da calça do terno estavam tremendo. Fugiu do casamento. Zizirou realmente faria isso comigo? Inconformado, peguei o celular novamente, querendo ligar para Zizirou novamente, e Xia Yanran se inclinou, aproximando-se do meu pescoço. Sua voz era suave e sedutora. Irmão Mon, já que minha irmã fugiu do casamento, então eu assumo o lugar. Case-se comigo. Sou mais jovem que ela. Mais que ela. Xia Yanran não tinha terminado de falar quando a porta foi aberta com um estrondo. A mãe de Zizirou entrou furiosa. Linmon, você conseguiu contatar Zirou? A mãe de Zizirou me questionou com uma voz um tanto estridente. Não. Ouvindo-a mencionar Zizirou. Lágrimas brotaram em meus olhos novamente. Não. A mãe de Zizirou disse incrédula. Agora todos os convidados chegaram e você está me dizendo que ainda não consegue contatar Zirou. Ela disse com raiva. É tudo culpa sua por não conseguir agarrar o coração de Zirou. Eu sempre disse que quem vem de famílias pequenas não consegue subir aos holofotes. Agora há tantos convidados esperando lá fora, e a reputação da nossa família está prestes a ser arruinada. Quanto mais a mãe de Zi dizia, mais cruel ela ficava. Os dedos pintados com esmalte vermelho quase tocaram meu rosto. Você não consegue controlar nenhuma mulher, qual é a sua utilidade? Se eu soubesse que seria assim, eu não deveria ter concordado com este casamento em primeiro lugar. Agora todos os convidados chegaram. O que você diz para fazer? Xia Yanran, vendo o dedo da mãe de Zi quase tocando meu rosto, imediatamente se colocou na minha frente. E depois que ouvi as palavras da mãe de Zi, levantei a cabeça com os olhos cheios de lágrimas, olhando para fora da janela. Os convidados já sentados no segramado do primeiro andar, minha personalidade de agradar os outros atacou novamente. Sim. Os convidados vieram de tão longe para participar do casamento. Eu não posso deixá-los virem em vão, certo? Neste momento, Yeshuetin e Suyuron entraram juntas, então reuni coragem e perguntei a elas, engasgando. Os convidados chegaram. Eu não posso deixar todo mundo vir em vão. Vocês. Qual de vocês está disposta a se casar comigo? Assim que minhas palavras terminaram, os olhos das 3 mulheres brilharam. Eu caso. Suyuron deu um passo à frente e pegou minha mão sem hesitar. Olhar ardente. Mestre, eu me caso com você. Querido, eu me caso com você. Yeshuetin falou quase ao mesmo tempo.
Elegantemente afastou a mão de Suyuron, entrelaçando os dedos com os meus, com um tom que não admitia dúvidas. Nós somos os mais adequados, irmão Mo. Xia Yanran segurou minha outra mão. Coloquei um anel em mim. A irmã deve pagar a dívida da irmã. Deixe-me casar com você. Sem vergonha. Só você é rápida. Suyuron ficou ansiosa. Imediatamente tirou um anel do bolso e colocou no meu dedo também. Lin Mo. Case comigo. Eu te dou minha vida. Eu não tive tempo de reagir. Yeshuetin empurrou as duas para o lado, tirou um anel grande e pesado e colocou na minha mão. Querido. Me escolha. Olhei para os 3 anéis na minha mão esquerda e olhei para as 3 mulheres na minha frente. Dividido entre a razão e a emoção. Eu só não queria que os convidados viessem em vão, pensando que uma pessoa estaria disposta a assumir. Como isso foi acontecer de 3 pessoas quererem se casar comigo? Abri a boca, olhando para os 3 rostos divinos à minha frente. A personalidade de agradar os outros dominou completamente. As palavras de recusa rolaram e rolaram na ponta da língua, e no final apenas saiu um murmúrio fraco. Obrigado a vocês, mas a lei não permite que eu me case com 3 pessoas de uma vez. Yeshuetin falou primeiro, elegantemente ajustando seus óculos de aro dourado, o olhar por trás das lentes calmo e afiado. Mas não há nenhuma regra que impeça de realizar uma cerimônia de casamento com 3 pessoas ao mesmo tempo. Suyuron imediatamente assentiu como um pilão. Certo. Vou pedir para alguém redecorar o local agora mesmo e deixar meus pais virem rapidamente também. Todos os parentes e amigos também. Ela pegou o celular e começou a organizar. Xia Yanran também pegou o celular para ligar para os pais dela. Pai, mãe. Vocês precisam trocar de roupa agora. A noiva foi trocada. Sim. Sou eu consegui o lugar. E Shuetin também ligou para os pais dela. Hoje é meu casamento. Venham rápido. Se chegarem tarde, não terão lugar à mesa principal. A mãe de Bai, que estava ao lado, ouviu tudo boquiaberta. Depois de reagir, seu rosto ficou distorcido de raiva e ela gritou. Lin Mo, você ainda tem vergonha na cara? Casar com 3 de uma vez. A reputação da nossa família Bai. Ela não terminou a frase. Suyuron. Yeshuetin e Xia Yanran lançaram olhares frios e simultâneos, cheios de aviso e opressão. Yeshuetin ainda zombou. Sua família ainda tem reputação agora? A noiva já fugiu. Xia Yanran deu um passo à frente e tirou a flor de mãe do noivo do peito da mãe de Bai, dizendo alegremente. É perfeito para minha mãe usar, obrigada, tia. Suyuron disse de uma forma irritante. Desculpe, este casamento não tem nada a ver com sua família. Então você pode ir. A mãe de Bai Zirou ficou pálida de raiva, apontando para nós. Vocês. A raiva subiu a cabeça e ela revirou os olhos. E desmaiou. Nos 3 dias de casamento, eu passei por tudo. E foi no 4º dia, quando estava me preparando para sair em lua de mel com as 3, que encontrei Bai Zirou. Seu cabelo estava desgrenhado, olheiras sob os olhos, o caro vestido cerimonial amassado. Empoeirado. Ela estava abatida, sem a menor semelhança com a jovem mimada de antes. Lin Mo. Assim que ela me viu, seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Ela correu para segurar minha mão. Inconscientemente, dei um passo para trás, olhando para ela atordoado. Bai Zirou, o que aconteceu com você? Eu fui trancada. A voz de Bai Zirou estava cheia de choro e raiva. Foi Suyuron, Yeshuetin e aquela traidora da Xia Yanran. As 3 se uniram para me trancar, em um armazém abandonado nos subúrbios. Foi muito difícil para eu escapar. Fui atingido como por um raio, olhando para ela incrédulo. Você. O que você está dizendo? Elas te trancaram. Bai Zirou apertou minha mão emocionado e chorou alto. Essas 3 bestas estavam planejando isso contra você há muito tempo. Muita informação. Meu cérebro está em branco. Bai Zirou foi. Suyuron. Yeshuetin e Xia Yanran a trancaram. Elas 3 estavam planejando isso contra mim há muito tempo. Justamente quando eu estava chocado e sem palavras. Suyuron. Yeshuetin e Xia Yanran correram ao ouvir o barulho. Elas viram Bai Zirou. Sem nenhuma surpresa em seus rostos, apenas franziram levemente as sobrancelhas. Escapou. Que habilidosa, disse Suyuron, com a mão no bolso, em um tom sarcástico. Parece que as medidas de segurança daquele armazém precisam ser reforçadas, e Yeshuetin empurrou seus óculos de aro dourado, analisando calmamente. Xia Yanran, então, ficou diretamente ao meu lado, abraçando meu braço e dizendo a Bai Zirou. Prima, o casamento já acabou. Você chegar agora. É um pouco tarde, não é? Bai Zirou olhou para as 3, tremendo de raiva.
E então olhou para mim. Lin-Mo, você viu isso? Elas ousam fazer isso na sua frente agora, nem sequer fingem mais. Depois de dizer isso, Bai-Zirou apontou para as três e gritou, vocês estão roubando o marido dos outros, sem vergonha. Desprezíveis. Ao ouvir isso, Su-Yuron riu. Sarcasticamente, ela disse, roubando o marido de quem? Lin-Mo não se registrou com você. E nem se casou com você. Que tipo de marido ele seria? Dizendo isso, Su-Yuron tirou algumas fotos do bolso de sua blusa e as mostrou a Bai-Zirou, com um tom cheio de vê, esta é a nossa foto de casamento. Você tem uma? Você nem tem uma foto de casamento, palhaça. Eu fiquei intrigado. Como alguém pode carregar fotos de casamento consigo? Ao ouvir minhas palavras, Bai-Zirou quase enlouqueceu. Você é desavergonhado. Vendo a atmosfera ficando cada vez mais tensa, senti que, independentemente da verdade, eu deveria explicar as coisas para Bai-Zirou. Bai-Zirou. Hesitei um pouco. Comecei a aconselhar, chegando a este ponto, eu já me casei com elas três. Não fique com raiva. Pense pelo lado bom. Não nos casamos. E você pode ficar com seu Guzihao. Ao ouvir isso, Bai-Zirou ficou atordoada. Que luz branca é essa? Estou confuso. Guzihao, hein? Zizirou ficou imediatamente agitada ao ouvir minhas palavras. Quem disse que Guzihao é minha luz branca? Eu só amei você do começo ao fim. Olhei para Zizirou, que estava tão ansiosa que quase jurou. Estava hesitante. Mas vocês estavam juntos no hotel a noite toda. Ao me ouvir mencionar o hotel, Bai-Zirou apontou furiosamente para Su-Yuron e Ye-Xueqin. Eu nem vi Guzihao naquela noite. Naquela noite, foram elas duas que organizaram uma festa, dizendo que era uma despedida de solteira para beber até cair. Não houve um único homem a noite toda. Se não acredita, pergunte a elas. Olhei para Su-Yuron e Ye-Xueqin. As duas desviaram o olhar em silêncio. Uma olhou para o céu e a outra para o chão. Continuei dizendo, então você me disse para não te incomodar e também disse que era assim no seu círculo. Disse para eu não gostar e também sair para me divertir com outras pessoas. Não deve haver engano sobre isso, certo? Me senti muito magoado ao pensar naquele dia. Eu não teria saído para me divertir com Su-Yuron se ela não tivesse me dito aquilo. Ao ouvir isso, Zizirou explicou ansiosamente. Foi porque eu fui alimentada com bebida por elas duas naquela noite. Então, no dia seguinte, quando você me questionou sobre a pesquisa quente com Guzihao, eu não tinha me recuperado da bebida e meu cérebro estava em um estado confuso. Eu disse para você não me incomodar porque estava com raiva por você não acreditar em mim, então disse aquelas coisas contra minha vontade. E eu disse para você também sair para se divertir com outras pessoas. Eu estava dizendo para você também encontrar amigos para fazer uma festa de despedida de solteiro. Depois de dizer isso, Zizirou deu 2 tapas em si mesma. Arrependimento desde o início. É tudo culpa da minha boca. Vendo Zizirou se dando tapas naquele rosto bonito. Também me senti um pouco angustiado, mas ainda não acreditava muito no que ela dizia. E sobre aquele dia em que combinamos de experimentar as alianças. Mas você me deixou sozinho para encontrar Guzihao. Isso também foi um mal-entendido? Ao ouvir isso, Zizirou disse com raiva, só de falar nisso já me dá raiva. Os desenhos das nossas alianças de casamento foram feitos por mim e entregues a Guzihao para projetar. Originalmente, eu queria te fazer uma surpresa, mas no dia de experimentar as alianças, ele realmente me disse que as alianças haviam sido perdidas. Eu não sabia como te dizer e estava ansiosa para recuperar as alianças. Com medo de que você pensasse demais, então pedi que você encontrasse mais alguns amigos para sair e desviar sua atenção. Depois de ouvir as palavras de Zizirou, fiquei em silêncio por um momento. Então, eu entendi errado? Comecei a me sentir um pouco inseguro e disse fracamente, mas vocês foram para o exterior juntos. Quem foi para o exterior com ele? Ao ouvir essa frase, Bai-Zirou ficou ainda mais ansiosa. Na época, eu estava com pressa para ir ao exterior para refazer a pedra principal da aliança de casamento. Eu nem vi Guzihao. Isso inclui o dia de experimentar o terno. Foi ele também quem ligou e me disse que o tamanho do aro da aliança estava com um pequeno problema. Dizendo isso, Zizirou parou de repente e murmurou, como é que tudo é tão coincidente? Falando, ela ergueu a cabeça e olhou para Su-Yuron, Ye-Xueqin e Xia Yanran. Não me digam que vocês 3 cachorras me armaram uma cilada, não é? Ao ouvir isso, as 3 de Su-Yuron levantaram as sobrancelhas. Não negaram. Zizirou ficou furiosa. Vou acabar com vocês. Zizirou avançou contra elas.
Rapidamente, elas começaram a brigar. Não era 3 contra 1, mas sim as 4 se batendo mutuamente. O mal-entendido foi completamente esclarecido. Eu também fiquei confuso. Tudo isso foi um mal-entendido. No fim das contas, Zizirou me ama. Ela não me traiu. Olho para as 4 mulheres brigando juntas. Meu cérebro está uma bagunça. Zizirou se libertou do caos. Com os olhos roxos, segurou minha mão. Parecia um gatinho encharcado de chuva, magoada. Linmo, eu sou a vítima. Foram elas 3 que me trancaram e te roubaram. Você tem que se responsabilizar por mim. Eu olho para as roupas desarrumadas. Ponto de Zizirou, com o rosto machucado, e também para Suyuron ao lado, que, embora também ligeiramente abatida, ainda me olha com olhos ardentes. E Shuetin e Xiaoyan. Não sei o que fazer. Minha personalidade de agradar os outros ataca novamente. Mas eu já me casei com as 3. Ao ouvir isso, Zizirou. Ponto ficou ainda mais magoada, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não me importo. Nosso noivado veio primeiro. Eu sou sua noiva. Você tem que me dar um título. Não ouso recusá-la, especialmente depois de saber de todo esse mal-entendido. Pergunto desamparadamente. Então, o que você diz para fazer? Me deixar entrar para o grupo de vocês? Zizirou lançou um olhar furioso para as 3, rangendo os dentes, então se ajoelhou em um joelho, segurou minha mão e colocou aquele anel de jade imperial que ela comprou em um leilão nacional. Ponto na minha mão esquerda, que já tinha 3 anéis de diamante. Embora eu não possa vencê-las agora, Linmo, acredite em mim. Um dia, eu vou te recuperar. O que você disse? E Shuetin, que acabava de abaixar a manga, estreitou os olhos perigosamente e arregaçou a manga novamente. Suyuron também se irritou. Ela sorriu friamente. Recuperar Linmo? Que devaneio você está tendo? Xiaoyan também se aproximou e moveu silenciosamente o anel de diamante que Zizirou acabará de colocar no meu dedo anelar para o dedo mínimo. E moveu o anel de diamante que já estava no dedo anelar, e disse seriamente, Mana, ordem de chegada. Você está no máximo em 4º lugar. Estou na sua frente. Não bagunce as gerações. Zizirou arregalou os olhos incrédula. Por que estou em 4º lugar? Eu sou a noiva legítima. Você tem certidão de casamento? Você e Linmo se casaram? Deixar você em 4º lugar é por causa do Linmo. Bai se ouviu esse apelido. Bai Zirou ficou com a respiração presa de raiva. Xiaoyan olhou com seus olhos verdes brilhantes. Mana, você precisa manter a calma. No futuro, vamos nos dirigir umas às outras como quisermos. Eu te chamo de prima. E você me chama de terceira irmã. Bai Zirou estava tão zangada que quis pular de novo. Justamente quando as 4 estavam prestes a entrar em outra briga, eu não sabia o que fazer. Abri a boca. Sentindo dificuldade para respirar, minha personalidade agradadora me impedia de recusar qualquer pessoa. Então, comecei a viver uma vida de 4 dias de trabalho e 3 de folga. Quem mandou eu ser uma pessoa agradadora? Fim.